Aí, com relação a isso, assim, eu gosto sempre um pouquinho de, antes de entrar no conteúdo de fato, contar uma história mesmo, né? Falar um pouquinho de tanto de mim quanto da mais, assim, né? Como que eu cheguei aqui. E vai ser uma coisa mais rápida e é para contextualizar também um pouco do cenário, né? Então, só me apresentando assim, né? Hoje eu sou vice-presidente lá na Mais Consultoria. Eu, na verdade, cuido da parte de gente e gestão, mas acaba que na Mais todo mundo vende, então, principalmente a diretoria, assim, então eu tenho bastante experiência nessa parte comercial aí. Eu sou coordenador de negócios na Fejeng também, eu cuido da parte de parcerias e captação, então eu conheço também bastante aí pelo lado de parcerias, da parte de vendas. Algumas coisas mais descontraídas, assim, mas, tô vendo BBB todo dia aí, imagino que muita gente deve estar também, tô acompanhando várias lives sertanejas, tive a live dos amigos aí que foi maravilhosa. Acho que como muitos de vocês, eu tô perdido também com a quantidade de conteúdo online que tá tendo, várias lives e coisas ao mesmo tempo, então acho que todo mundo tá se sentindo um pouquinho assim, meio até ansioso em alguns momentos. E igual eu falei no começo, eu tô super feliz de estar aqui, eu acho que é uma coisa muito legal, assim, acho que eu nunca imaginei quando eu entrei no MED, assim, que eu ia ter a oportunidade de estar ajudando uma galera de outro estado, assim, super longe do meu, uma realidade super diferente, então tô bem animado com essa possibilidade, assim, né, de estar podendo fazer isso. Acho que é uma coisa super legal. É, eu queria até, pedir para vocês se apresentarem também, mas eu acho que, considerando que o tempo é meio corrido, assim, eu acho que vai ficar meio corrido mesmo, né? Pode prejudicar um pouco no tempo. Mas aí depois, quando a gente for fazer aquela trocação de ideia e tudo mais, se vocês forem perguntar, a gente vai conversando, se conhecendo melhor. E aí, eu queria falar um pouquinho da Mais também, né? Que é EJ que eu devo tudo que eu aprendi até hoje, assim, né? Dentro da faculdade, principalmente, né? Então, a Mais é uma EJ de Juiz de Fora, Minas Gerais, igual a Aninha comentou aí. A gente tem hoje 17 anos e a gente é da área de engenharia de produção, na UFJF. A gente só pega esse curso, só atua com esse curso. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho, que eu vou falar um pouco depois disso. A gente atua hoje em 4 áreas principais, são as 4 áreas da engenharia de produção mesmo. Se tiver alguma EJ de engenharia de produção aí, vai conhecer. Que são a área de qualidade, otimização, a parte financeira, estratégia, e sempre tem outras coisinhas que a gente vai inventando aí no meio do caminho, porque a gente não se contenta só com o que a gente tem aí, né? Então, é um pouco disso. E aí, falando um pouquinho do nosso cenário, assim, né? Queria passar para vocês, só para vocês entenderem o cenário que a gente se encontrou, e isso vai fazer sentido mais para frente, que eu vou contextualizar para vocês. Mas, basicamente, 2019, e aí eu tenho bastante orgulho, assim, de trazer esses números para vocês, porque foi uma coisa que a gente construiu em janeiro de 2019, a gente trabalhou e ralou o ano inteiro para conseguir, e no final do ano a gente alcançou o nosso ideal, a gente tinha a meta exatamente de bater 400 mil no ano, assim, a gente conseguiu isso. A gente teve aí 30 membros no ano e a gente foi considerado aí no prêmio FEGENG, né, na premiação que tem no final do ano. A gente foi considerado a EJ Maré Vermelha, que era a EJ destaque, assim, do ano mesmo, a EJ sucesso do cliente. Então, em 2019, a gente teve um desempenho super bacana, assim, a gente atingiu as metas que a gente tinha idealizado para a gente e foi um ano muito, muito bom, assim. E aí, em 2020, pra gente não podia ser diferente, né? Não, a gente não queria ir para baixo, né? Nem continuar parado. Então, a gente estava começando a pensar já em cenário Brasil, sabe? Será que a gente pode se destacar no cenário brasileiro de EJ, ser uma das melhores EJs do país aí, fazer realmente criar uma referência para o país inteiro. E, a gente criou e idealizou várias metas para que isso acontecesse, sabe? A gente estava pensando num desafio ainda maior que a gente queria poder alcançar. E aí, a gente começou bem o ano, assim, né? A gente colocou uma meta de praticamente fazer o ano passado inteiro no primeiro semestre. E aí, até março, a gente estava muito bem com relação a isso. Estava todo mundo muito engajado, comprando o desafio. A gente estava com um faturamento super alto, assim, que a gente nunca tinha alcançado antes. A gente estava conseguindo manter uma constância de resultados bem legal até março. E, a gente estava contando uma história muito legal até aí, né? E aí foi nesse momento, mais ou menos aí, que veio o maldito do corona, né? Que eu imagino que deva ser a maior realidade para vocês. E aí, é, pô, nesse momento, assim, né? Nesse momento na nossa história, a gente sempre trabalhou demais, assim, os clientes que a gente mais pegava era do setor alimentício. Onde de restaurantes, bares, lanchonetes, e aí, do nada, puf, esses caras estavam todos fechados. A gente sempre trabalhou também muito com a área de saúde, assim, né?
área até fitness, assim, clínicas, academias, lojas a granel, a gente fazia muitos projetos, e aí a maioria delas fecharam também. E aí foi nesse momento que a gente, pô, começou a refletir pra caramba, assim, né? Foi, se eu não me engano, eu não lembro agora exatamente, mas acho que foi na segunda ou terceira semana ali de março que começou a estourar muito, principalmente aqui em Minas, né? E a universidade se posicionou que ia ter que parar as aulas e tudo mais, e assim, com o posicionamento de tudo que estava acontecendo, a gente viu realmente, a gente não pode arriscar a saúde dos nossos membros, a gente tem que parar também. E aí, pô, nesse momento que a gente viu, pô, e agora? O que a gente vai fazer? E aí, o nosso primeiro posicionamento foi logo de cara, assim, a gente falar que a gente estava em home office, a gente declarar isso para realmente as pessoas terem essa noção e não ficarem com medo do que a gente estava fazendo e do que a gente queria fazer. E aí, nosso primeiro instinto, e isso é uma coisa muito da nossa cultura, e eu vou falar mais sobre isso no final, nosso primeiro instinto foi fazer realmente um chamado, assim, né, para o movimento. A gente sabia que, principalmente dentro de Minas, assim, tinha muitas EJs que se espelhavam na gente e acompanhavam o nosso trabalho, que gostavam muito, assim, do que a gente fazia. E a gente quis lançar uma campanha, assim, falando que quarentena não é férias, né, que era o principal tema da campanha. E a gente basicamente quis mostrar nesse vídeo, assim, qual que era o impacto que o movimento perderia se a gente ficasse parado ali por um mês, por 2 meses, por 3 meses, que seja. Então a gente queria muito passar a importância e mostrar para a rede que a gente não poderia parar completamente nesse momento de home office, que a gente tinha que continuar assim, buscando, de alguma forma, trazer resultados, se reestruturar e tudo mais. E a gente queria muito ajudar a rede nisso, a gente queria puxar a rede para isso. Só que naquele momento a gente não tinha muito uma resposta de como que a gente poderia fazer isso, né? Acabou que nesse tempo, assim, o que a gente fez foi. E aí já fica até um convite para vocês. A gente criou um Melhores Amigos da nossa EJ, né? O grupo Melhores Amigos do nosso Instagram. E aí a gente foi adicionando o pessoal que a gente viu que tinha interesse, que queria seguir trabalhando, queria passar por todas as dificuldades junto com a gente. E a gente, tipo, dando dicas, compartilhando, recebendo dicas deles, criando compartilhamento de experiências nisso, sabe? Entre várias EJs, assim, quiseram participar disso. E aí, pô, logo que a gente lançou esse vídeo, isso estourou pra caramba, assim, a gente colocou muita gente, nossos melhores amigos. E aí fica até um convite aí para vocês, se alguém tiver interesse, só ir lá no nosso Instagram, @maisconsultoriajúnior, manda um direct pra gente que a gente adiciona aí se vocês quiserem. E junto com isso a gente criou um grupo no WhatsApp também. E esse grupo no WhatsApp a gente lança vários conteúdos, a gente interage com o pessoal, tira dúvidas. Então é um grupo que a gente tem movimentado bastante também, ele tá com bastante gente. E ele tá no nosso link da bio também, se vocês forem no nosso link da bio, tem lá grupo do WhatsApp, é bem tranquilo de entrar também. E eu tô falando isso até porque muitas das coisas, a maioria das coisas, na verdade, que eu coloquei na capacitaçãozinha aqui que eu vou passar já para vocês, eu tirei de um e-book que a gente lançou lá. Então, um e-book falando sobre vendas e processo comercial, prospecção ativa. Eu tirei a maioria das coisas de lá. Então, assim, são conteúdos muito valiosos, assim, né? E tá. Pô, mas basicamente, quando a gente viu que a gente tinha esse desafio do coronavírus assim pela frente, de trabalhar em home office, que era uma coisa que a gente nunca tinha feito, o nosso primeiro instinto foi, pô, a gente vai ter que reestruturar todo o nosso processo comercial. E aí, pô, a gente teve que trabalhar mesmo desde o zero, assim, voltar lá no começo do problema para pensar. E aí, eu quero falar para vocês um pouquinho de como que foi esse processo, de como que a gente fez isso. Tá, basicamente, assim, né? E aí agora a gente já entra um pouquinho mais em como que vocês podem estruturar, como que a gente fez e como que vocês podem falar um pouquinho sobre essa parte de estruturação do processo de vendas. Então, eu acho que o primeiro passo, assim, que vocês têm que pensar é o que vocês vendem, assim. E aí vocês podem olhar tanto para as coisas, para os projetos que vocês já venderam, o que vocês já idealizaram, o que vocês têm no portfólio, olhem para tudo isso entendam de fato assim quais são os produtos que vocês estão vendendo, beleza? Depois que você entende a coisa para um lado de produto assim mesmo, um lado mais produtizado mesmo, é muito importante que você entenda não só o que você está vendendo, mas o que isso resolve. Porque na verdade o cliente ele não está comprando seu produto, ele está comprando a solução de um problema dele. Então você ter essa noção é muito importante. Para você ter essa noção, você tem que entender quais são os problemas que o seu cliente de fato tem. Quais são os problemas que os seus produtos estão resolvendo. E aí, quando você entende esses problemas, você tem que procurar
quem são as pessoas que têm esses problemas, beleza? Então, dando um exemplo mais claro assim para vocês, a gente vendia, por exemplo, vamos lá, pô, Kaizen, que é um projeto da engenharia de produção assim de otimização contínua, melhoria contínua e tudo mais, é um projeto que a gente vendia muito. Basicamente, ele resolve o problema de restaurantes que têm uma cozinha muito bagunçada, não tem processos muito padronizados, e aí, por causa disso, gera muito desperdício, os pratos demoram muito a sair, tem muito retrabalho, tem muito pedido errado. Então, os problemas que a gente resolve, na verdade, são, você tem muito pedido errado, você tem muito desperdício e ter gasto com isso, seus funcionários demorarem muito para preparar uma coisa e poderia ser rápida. Então, por exemplo, pensando em restaurantes, esses são os problemas que a gente resolve. E a gente pensa, pô, quem são os restaurantes, quem são as pessoas que têm esses problemas? Aí a gente pensa, pô, é um dono de um restaurante de mais ou menos tal porte, que deve ter umas 5 a 6 cozinheiras, assim, que atende tantas pessoas por dia, sabe? Então a gente começa pô, a partir do problema que a gente está resolvendo, a gente entende quem é a pessoa que a gente vai prospectar, entendeu? Então, por isso que a gente segue essa linha de, pô, primeiro eu pego meu produto, eu entendo qual problema ele está resolvendo, depois eu entendo quem são as pessoas que têm esse problema. E aí, quando você tem essa noção, assim, de qual que é o fit do seu produto com o seu cliente, você parte para a parte comercial mesmo. Pô, já sei quem que eu tenho que entrar em contato. E agora, qual que vai ser o meu processo comercial com essa pessoa? E aí eu vou falar um pouquinho dessa parte de processo comercial. Eu não vou entrar tão a fundo, assim, em alguns assuntos, porque, como é que eu posso falar? Tem muita coisa, assim, né? Vendas em si é uma coisa que é super profunda, assim, tem muita metodologia, muita coisa. Então, eu vou deixar algumas recomendações, assim, igual eu tô deixando aqui. Então, pô, para entender aí, por exemplo, o seu produto, uma coisa que você pode fazer é o Canvas de modelo de negócio, e tem também um que chama Canvas de proposta de valor, que ele é bem mais complexo, assim, mas vale a pena quando você construir o seu processo mais bonitinho, você dá uma refinada com ele usando esse outro Canvas. Então, assim, eu posso mandar isso para vocês depois no chat para não ficar nada esquecido. E para entender o seu cliente, eu acho que o principal é ICP e avatar, né? Você trabalhar isso. Eu vou até explicar um pouquinho melhor como que você pode trabalhar essa parte do ICP. O Canvas de modelo de negócio, ele é um pouco mais simples, assim, ele tem vários sites na internet que ensinam, então eu acho que não tem muito erro, não. Ele é mais tranquilo de usar. O ICP, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Então, até contextualizando, esse, por exemplo, é um slide que eu peguei diretamente do nosso e-book, sabe? Então, ele já está até estruturadinho aí. Para você criar um ICP, o principal, assim, é você ter uma análise histórica inicialmente, né? Então, você olhar todos os clientes que você já vendeu e tentar achar os pontos em comuns deles, sabe? Você tentar segmentar eles em vários clusters, assim, parecidos. Então, esse cliente é muito parecido com esse, e aí você começa a juntar eles e você começa a criar meio que uma pessoa ideal, assim, em volta disso, sabe? E aí eu coloquei até algumas perguntinhas aí que ajudam vocês a definir isso. Então, pô, qual que é o segmento dele, qual que é o tamanho desse cliente, qual que é o principal desafio dele, quem que é a pessoa dentro da empresa que vai querer comprar o projeto, quem é a pessoa que toma a decisão. Então, assim, são várias perguntinhas assim que ajudam a direcionar vocês a entender melhor esse perfil de cliente, né? E uma coisa que é legal de comentar também é que ICP e Avatar é uma coisa que você tem que revisar constantemente. Então, dependendo do jeito que você está vendendo, dos produtos que você está vendendo, dos projetos que você está vendendo, ele pode se reestruturar, ele pode mudar com o tempo, né? Então, é importante você estar o tempo todo, pô, eu vendi para 2, 3 clientes muito diferentes do que eu vendia normalmente agora. Quem que são esses caras? Por que eles compraram de mim agora, sabe? E aí são perguntas que são importantes da gente entender na hora que o cara contrata a gente, sabe? Pô, por que você tá me contratando e não outra empresa, não uma empresa sênior, não outra empresa júnior? Por que você contratou a mim, de fato, sabe? Então, entender essas coisas para você poder estar revisando o seu ICP constantemente é muito importante também. E, pô, a partir do momento que você cria um ICP assim, bom, aí você vai para a parte do processo comercial, claro, assim, que é igual eu tinha comentado, entender o produto, entender o seu cliente, e aí agora você vai para criar um processo comercial bom, assim. E aí eu coloquei um exemplo aqui, esse é basicamente o processo comercial que a gente segue na Mais hoje. E ele é um pouco mais complexo, assim, ele tem vários follow-ups, assim, que já é uma coisa um pouco mais importante também, né, que é um pouco mais, digamos que avançado, assim, mais complexo, mas é só para vocês entenderem um exemplo, assim, e eu vou voltar nisso depois, que eu vou passar um desafio para vocês sobre isso. Mas, basicamente, o que eu acho que é importante de ter um processo comercial claro, assim?
Você tem que saber exatamente quais são as etapas. Então, pô, no caso do Damais aqui, a gente tem aí a prospecção, aí depois a gente vai para a qualificação, depois a gente vai para o diagnóstico, a solução e o fechamento. E aí, a ideia é que você tenha exatamente um objetivo muito claro assim para cada etapa dessa e que você consiga ter o processo de cada etapa bem estruturado. Então, por exemplo, na prospecção é a parte geralmente que a gente trabalha com os pitches, né? Os famosos pitches, que muita gente fala aí. Então, pô, a gente trabalha muito com cold call aqui na Mais. Então, as pessoas ligam, elas têm um pitch ali mais ou menos pronto, mas que elas vão adaptando para cada cliente. E aí, a partir desse pitch, assim, o objetivo dela principal é marcar uma reunião. Marcar uma reunião, seja de 15 a 30 minutos ali, para um gerente conseguir entrar em contato com esse cara e conversar com mais calma. Então, o objetivo dessa etapa é a marcação de uma reunião, sabe? Ele não quer vender um produto logo na primeira etapa, assim. Ele quer marcar uma reunião com o cara. Gerar um valor inicial e marcar uma reunião. Gerar uma curiosidade e marcar essa reunião. Então, ter esse objetivo claro, por mais que pareça bobo e óbvio, é uma das coisas que mais faz diferença, porque quando você pensa assim, eu tenho que marcar uma reunião, você vai falar as coisas e ter uma entonação e vai ligar de um jeito diferente, sabe? Do que como se você achasse, sei lá, eu quero vender muito projeto e liga pro cara e sai falando várias coisas que às vezes ele não tá preparado para ouvir naquele momento. Então tem que ter essa clareza do objetivo. E aí outra coisa que é muito importante para clareza é o responsável daquela etapa. Então, no nosso caso da Mais ali, é o que está ali, a gente colocou ali em cima ali dos processos, né? A gente tem os consultores que são responsáveis pelo cold call. Então, os nossos consultores são as pessoas que executam o projeto, elas também fazem essa etapa, assim, né? Elas que ligam, elas que fazem esse cold call para os nossos clientes. Depois que elas marcam essa primeira reunião, assim, quem vai nessa reunião de qualificação, que é a próxima etapa, é o gerente de relacionamento. E aí, eu não vou falar de todas as etapas, mas só para vocês entenderem. Na qualificação, por exemplo, a ideia é o gerente de relacionamento coletar as principais percepções, gerar mais valor naquele cara e depois falar que vai trazer um especialista para fazer um diagnóstico na empresa dele. Quando a empresa é mais simples assim, o próprio gerente de relacionamento ele meio que junta essas duas etapas e ele mesmo já faz o diagnóstico, se ele se sentir confortável. Então, assim, é uma coisa que também ela é flexível, ela não precisa ser engessada. Porque cada cliente é um cliente, cada cliente tem suas dores, então dá para a gente adaptar para cada um sim. E aí, mas o objetivo inicial da qualificação é essa, é ver se o cara tem fit com a nossa empresa. Será que ele tem dinheiro realmente para pagar, para investir agora? Porque senão nem faz sentido a gente desgastar o esforço de fazer todas as outras etapas com ele, porque a gente já sabe que não tem porquê. Então, é meio que essa a ideia da qualificação. E no diagnóstico, a gente quer entender as dores dele e tudo mais. Vai nesse sentido, assim, né? Não vou falar de todos os pontos, assim, para não alongar demais. Mas aí, pô, vocês veem ali que, pô, a gente começa com os consultores, depois a gente tem o gerente de relacionamento, depois a gente tem o gerente de relacionamento com o gerente de projetos, e esses dois vão até o final do processo, assim, né? É importante ter essa pessoa definida para cada etapa do processo, né? E, pô, é importante lembrar também que esse é um exemplo que funciona para a gente, talvez não funcione para as outras áreas, sabe? Eu trabalhei com desenvolvimento na instância aqui da minha cidade no ano passado e teve várias EJs que eu dei suporte, que eu dava capacitação na área de vendas para elas, e eu mostrava o processo da Mais, e elas mostravam vários problemas que eram muito pertinentes, assim, né, que faziam muito sentido. E aí, por causa desses problemas, não fazia sentido colocar exatamente esse mesmo processo comercial. E aí eu tinha que adaptar o processo com elas, para fazer sentido para a realidade delas. Então, não achem que esse é o processo perfeito para todos os EJs do mundo, sabe? Vocês têm que fazer com que a coisa faça sentido para o processo de vocês, para os clientes de vocês. E, pô, uma coisa que eu queria deixar também muito claro, assim, para vocês, velho, foquem no simples, assim. Façam acontecer, sacou? Véi, tipo, não coloca muita objeção em cima da coisa, sabe? Tá achando muito difícil, assim. Mas eu não sei o que é um follow-up, eu não sei o que tem que fazer nessa etapa. Só começa, sabe? Começa, junta o time comercial, começa a fritar, trocar ideia, pega, às vezes, uma pessoa de fora, um pós-júnior que vocês acham que sabia muito sobre essa área, junta com essas pessoas, assim, e simplesmente começa a construir, sabe, o processo. Não bota muito impedimento. Porque se vocês começarem a falar, eu não sei o follow-up daqui, eu não sei qual a cadência que tem que fazer aqui, eu não sei exatamente qual é o objetivo dessa etapa. Se você fizer isso e parar em todas essas objeções, você não vai construir seu processo nunca, sabe? E querendo ou não, você tem que reconstruir o processo o tempo todo ao passo que ele está rodando, sabe? Então, é uma coisa muito fluida, muito dinâmica. Então, às vezes você vai fazer uma etapa e você vai ver que para o cliente não gerou valor nenhum, não tinha necessidade de fazer. E aí você vai e corta ela, sabe? Então, do mesmo jeito que o ICP tem que revisar, isso aqui também tem que revisar o tempo todo, sabe? Se tem alguma etapa que não está gerando valor,
não está fazendo sentido para o seu cliente, ela não precisa existir. E é aí que vai a questão de, pô, a gente tem que estar ao mesmo tempo que a gente está construindo, a gente tem que estar executando, sabe? A gente tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, planejamento e execução. Então, pô, não coloque impedimentos demais, sabe? Façam acontecer, que eu acho que é o mais legal, assim. E aí, outro ponto, assim, que eu queria passar para vocês, e aí eu vou dar umas 5 dicasinhas, assim, que é uma parte que também muitas vezes têm dificuldade, que é a parte de proposta comercial. E aí eu vou dar alguns exemplos com coisas claras, assim, da própria A Mais, assim, de coisas que a gente usa na A Mais. E vou tentar dar alguns exemplos bem práticos, assim, para vocês. Aí depois, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre isso, a gente pode trocar ideia de novo. Primeiro, assim, né? Eu gosto muito, tipo, a ideia de você ter uma proposta comercial padrão é que ela não dê muito trabalho para fazer. Então você tenha mais ou menos a mesma coisa pronta ali, e você vai mudando de cliente para cliente. É claro que você vai ter que mudar muitas coisas ali, porque cada cliente tem um panorama, né? Mas a ideia é ser mais ou menos tudo parecido para que você tenha você consiga ter uma agilidade, né? Agilidade é uma coisa que é muito importante em negociação hoje. Teve projeto, cara, que a gente já apresentou em um dia, no outro a gente fez diagnóstico, 2 dias depois a gente apresentou proposta, fechou o projeto em, tipo, 4 dias de negociação, sabe? Então, assim, a agilidade para você manter o cara quente, manter o cara interessado é muito importante. Então, para isso, ter uma proposta padrão é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, e aí vem uma coisa que é um detalhe, mas que, pô, já teve vários clientes que elogiaram por causa disso. É de você ter uma personalização mínima, assim, né? Você ter uma personalização voltada para aquele cliente. Então, pô, por exemplo, nesse caso, era uma proposta para um CrossFit. E aí, por exemplo, coisas bobas mesmo. Na nossa capa, a capa da proposta, isso pra vocês entenderem. Hoje a gente faz as propostas em apresentação de PowerPoint, a gente não faz proposta escrita mais. A gente fazia muita proposta escrita, mas hoje a gente não tem feito mais. E aí, nessa parte assim do PowerPoint, a gente, por exemplo, na capa colocou ali uma foto de umas pessoas fazendo uns exercícios de CrossFit, sabe? Coisa boba mesmo. Na segunda parte ali, que a gente vai apresentar o panorama, a gente pegou a logo deles, exatamente a logo deles, colocou ali. A gente sempre faz isso é meio que um padrão também. A gente sempre coloca a logo da empresa ali, e nesse PPT em específico, nesse PowerPoint, nesse slide específico, a gente coloca as cores da empresa dele, sacou? Na identidade. Então a gente colocou ali cinza com amarelo, do jeito que ele estava usando mesmo, sabe? Do jeito que ele usa na logo dele. Para criar uma familiaridade, criar um rapport ali com o seu cliente, sabe? É um detalhe bobo, mas muita gente já elogiou. Pô, de onde você pegou essa foto? A gente costuma muito pegar foto, tentar pegar foto do negócio dele, sabe? Nesse caso aí, eu não achei nenhuma foto boa do CrossFit dele, então eu peguei uma foto genérica de CrossFit. Mas, pô, quando você acha uma foto do cliente mesmo, na hora que você mostra a capa ali, o cara muitas vezes fica impressionado, assim, né? Acha muito bacana. Então, uma coisinha boba, uma personalização pequena, mas que gera uma surpresa boa, assim, pro cara, né? E aí, pô, já passando pro próximo, assim, né? Pô, criar uma linha de raciocínio, eu acho isso muito importante, assim, né? Sua proposta não pode ser apresentar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa e depois, é isso, sabe? Tipo, ela tem que seguir uma linha de raciocínio. E aí, pô, um que eu recomendo muito, que é o que a gente usa, assim, eu gosto bastante dele, eu acho que ele funciona bem. Basicamente, a gente faz o quê? A gente contextualiza, então a gente meio que retoma a nossa última conversa, né? Nessa parte aqui que vocês estão vendo ali, panorama da empresa, a gente meio que coloca um resumo de qual que foi a nossa conversa do diagnóstico. Então a gente coloca coisas boas sobre a empresa, coisas que são fatos, coloca ali as dores também, as dificuldades principais que eles apontaram no diagnóstico. E a gente retoma tudo isso dentro da parte de contextualização ali. Galera, se tiver em algum momento indo muito rápido, assim, se alguém quiser me interromper também, pode falar. Mas aí a gente tem as dúvidas também no final. E aí, tranquilo. Tá. Beleza. Aí depois a gente vai para o escopo do projeto, né? A gente fala, pô, então é isso que a gente conversou na última reunião. E aí, baseado nisso, a gente construiu o seguinte escopo do projeto para resolver os seus problemas. E aí a gente apresenta o escopo. Beleza? Faz sentido então, né? Pô, a gente retomou a última conversa, agora a gente está mostrando, baseado no que a gente conversou, o que a gente pode fazer para resolver o seu problema. Depois a gente coloca alguns detalhes para alguns clientes que são mais exigentes, digamos assim. Então a gente colocar quantas horas de consultoria a gente vai gastar com isso, coloca um cronograma feito no Excel bonitinho lá, coloca quantas horas de orientação de professores a gente vai ter para isso, coloca como que vai ser a equipe, que são detalhes importantes também, mas que são coisas mais de realmente detalhes mesmo, sabe? Não são coisas de fato que vão interferir demais no escopo, sabe? É mais para o cara ter esse alinhamento com ele. Depois a gente mostrar todo esse escopo, a gente mostra o que a gente espera de resultado com isso que a gente vai fazer.
a gente coloca vários indicadores, assim, né? Pô, a gente espera aumento de vendas em tal área, a gente espera uma maior padronização de tal processo, a gente espera diminuição do seu desperdício, a gente coloca vários resultados que a gente espera, assim. E, pô, a gente falou várias e várias coisas assim que a gente quer alcançar com o projeto, e aí depois a gente fala, beleza, como que a gente garante que a gente vai alcançar isso? E aí nesse momento é onde a gente traz cases, por exemplo, então a gente tem vários cases assim de um restaurante que a gente fez um projeto de Kaizen e a gente conseguiu reduzir em tantos por cento o tempo deles, a gente conseguiu sei lá, ter um retorno financeiro de tantos R$ 1.000. Então a gente coloca cases assim de projetos que a gente fez e já deu certo, preferencialmente assim, um projeto que tem um escopo parecido com o dele, né? E a gente coloca também, por exemplo, os nossos resultados como mais consultoria, sabe? Então a gente coloca, a gente já fez mais de 200 projetos na nossa história, a gente tem uma média de NPS hoje de 100, por exemplo, e aí se o cara não souber, a gente explica o que é NPS. A gente fala, por exemplo, até desses prêmios, assim, que eu comentei com vocês no começo. Pô, a gente foi a EJ Destaque no ano de 2019, em Minas. A gente foi a EJ Sucesso do Cliente, que é a EJ que tem mais foco no cliente aí e tudo mais. Então a gente mostra coisas que vão passar a credibilidade sobre a gente, sabe? Para garantir que a gente consegue alcançar esses resultados. E aí depois a gente mostra o investimento, sabe? A gente gera valor em várias e várias coisas, troca muita ideia. O tempo todo a gente valida, pergunta para ele, pô, tá fazendo sentido para você? Você acha que era isso mesmo? Era o que você estava esperando? Então a gente vai validando tudo isso com ele. E aí a gente consegue, de fato, apresentar um investimento e ele já, pô, gerou um valor super maneiro, assim, para ele. E depois, para apresentar o investimento, fica um pouco mais tranquilo. Ainda naquela parte, pensando um pouquinho ainda em adaptação para o cliente, assim, né? E, pô, isso é uma coisa que parece também meio boba, mas faz muita diferença. Que é você ter nomes que vendam, né? Nomes comerciais, assim, que a gente fala. E aí, uma coisa que a gente fazia muito, a gente fazia muito errado, às vezes, antes, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente começou a perceber é que muitos dos nossos clientes, assim, eles eram caras um pouco mais tradicionais. Então, eles gostavam de metodologias, eles gostavam de coisas mais robustas, de coisas que davam um ar assim, de planejamento, sabe? Coisas que davam um ar mais tradicional. E aí a gente começou a chamar vários dos nossos escopos que a gente chamava de. A gente na mais chamava, sei lá, é um projeto financeiro esse. É um projeto de estratégia isso. Esse aqui é projeto de plano de marketing. A gente chamava pra gente e a gente chamava assim, referenciava assim. Mas aí na hora de mostrar para o cliente, a gente muitas vezes dava um nome muito mais elegante, muito mais elegante, sabe? Um nome muito mais que remetia a uma coisa que para ele ia ser muito mais claro, sabe? Que ia ficar muito mais interessante. Então, pô, a gente colocava programa de gestão financeira, sabe? Programa de excelência em qualidade, sabe? Então, tipo assim, para uma indústria grande, assim, você chamar sei lá, um projetinho de padronização de programa de excelência em qualidade, o cara ficava maluco, sacou? Tipo assim, só pelo nome da parada, tá ligado? Então, fazia toda a diferença, assim, para ele. A gente começou a usar isso muito, assim, e até falando de adaptação. Ali no canto, vocês estão vendo ali, que tem programa de aceleração, e aí tá escrito rumo à segunda maior de JF. Só para explicar, isso foi uma clínica que eu fiz um diagnóstico lá, eu e mais uma pessoa, a gente estava conversando, e aí essa clínica, ela era a terceira maior clínica de Juiz de Fora, no ramo dela. E aí ela falou muito que ela queria passar segunda, e aí depois que passasse a segunda, abrir franquia, não sei o quê, para chegar em primeiro. Mas ele focou muito primeiro que naquele ano ele queria ser a segunda maior de JF. E aí a gente colocou, tipo, seco esse sonho dele, a gente usou esse meio que sonho dele na proposta, sacou? A gente chamou de programa de aceleração para acelerar os resultados dele e melhorar ele em várias áreas específicas. E colocamos ali ainda, uma segunda maior de JF, sacou? Tipo, para dar uma brincada no que ele tinha falado e para atingir um pouquinho mesmo nesse objetivo que ele queria, sabe? Então, pô, é um nome, assim, que apela diretamente pro emocional do cara, sabe? Venda é muitas vezes emocional, então foi uma coisa bem legal que a gente fez aí. Boa. Um ponto que eu acho importante também é a questão de surpresa, né? Tipo assim, não é à toa que a primeira etapa que a gente coloca ali é contextualização, na hora que eu falei da linha de raciocínio. Uma coisa que a gente acredita muito, assim, é que é, peraí, rapidinho, deixa eu só colocar para carregar. Eu acho que tá acabando a bateria. Show.
Assim, uma coisa que é muito importante, assim, é de você não surpreender o seu cliente, no sentido de que a gente considera muito hoje que o diagnóstico é a principal etapa, assim, da venda. A gente, pelo menos, enxerga muito isso. Porque no diagnóstico você vai entender a dor do cara. Então, se você entender a dor de uma forma errada, a proposta toda pode vir errada, assim, pode não ser o que ele estava esperando. Isso já é um problemão, assim. E uma coisa que a gente faz muito na Mais, a gente constrói basicamente o projeto junto com o cliente, sabe? Então, no diagnóstico, a gente entende tudo que ele está falando, e geralmente por experiência, a gente já consegue falar mais ou menos como que vai ser o projeto. E aí a gente faz isso, a gente fala, pô, beleza, baseado nisso em tudo que você me falou, eu acho que seria muito interessante se a gente fizesse um projeto mais ou menos nesse jeito, fazendo mais ou menos isso, para alcançar isso. Então você dá uma detalhada de como que você está pensando que o projeto vai ser. E aí você valida isso com ele, vê se faz sentido. Às vezes ele vai até ter uma adição ali, ele vai falar alguma coisa a mais que pode te ajudar. E aí, beleza. Baseado nisso, na hora que você vai apresentar a proposta, o negócio é que ele não pode ter nenhuma surpresa para ele, não pode aparecer nada de muito novo, nada de muito diferente para ele. Ele pode assustar, pode não ser o que ele estava esperando. Então, tem várias coisas que podem te atrapalhar muito nessa questão de você fazer uma coisa muito inovadora, muito diferente, sabe? É muito bacana que a proposta você só formalize as coisas. Você só fala o que já tinha sido falado e coloca isso de uma forma mais tangível, mais planejada, mais prática. Então, assim, não é para surpreender, sabe? É só para você, de fato, formalizar o que vocês já tinham conversado. Eu acho essa mentalidade, assim, bem importante e mostra um pouco da importância do diagnóstico no processo da venda, né? E aí eu coloquei aqui até separado esse, que eu acho que é uma das coisas que quando a gente começou a fazer na Mais, foi o que mais aumentou nossa conversão. Juro por Deus mesmo, véio. Foi doideira. A gente começou a usar isso, aumentou muito. Eu acho muito bacana essa ideia. Que é basicamente, o que a gente fazia? Só para vocês entenderem, eu coloquei aqui até separado. Então, quando a gente começava a parte do investimento, a gente começava abrindo com esse slide. Só escrevia lá, investimento. Aí, geralmente o cliente até dava uma brincada, assim, nossa, agora vem a facada, né, que não sei o quê. Pô, agora é a hora que a gente estava esperando, que não sei o quê. E várias paradas, assim, né? Sempre vinha esses comentáriozinhos. Aí, beleza. Só que o que rolava? Aí, o único lugar que a gente fazia uma surpresa pro cara. Geralmente no diagnóstico, quando a gente estava confiante, e aí a gente tentava fazer isso no máximo de propostas que desse. A gente tentava usar bastante isso da experiência, da noção de projetos parecidos para fazer isso. Que é basicamente a gente tentava, assim, visualizar, assim, qual era o projeto que a gente ia fazer. Então, pô, a gente fazia o diagnóstico todo e via, aqui vai ser um projeto de gestão financeira. E aí já tinha uma ideia mais ou menos de quanto trabalho que ia dar. Ah, deve dar. Eu não falava isso pro cara, mas eu pensava comigo mesmo, né? Pô, deve dar umas 10 a 12 semanas. E aí a gente já tem meio que uma precificação mais ou menos pronta, tipo, uns R$ 600 por semana, digamos assim. A gente pensa nisso. Aí eu comparo meio que aquele projeto que eu tô pensando em fazer com ele, com outros projetos parecidos que eu já fiz. Então, pô, vou vender uma gestão financeira aqui para essa academia. Eu já fiz gestão financeira para CrossFit. Deve ser mais ou menos parecido. O CrossFit foi quanto? Isso tudo na minha cabeça. E aí, o que eu fazia? Eu falava assim, cara, para a gente alinhar assim um pouquinho, até para a gente trazer uma proposta mais assertiva para você e tudo mais, eu queria saber se você tem algum tipo de orçamento separado para esse tipo de investimento já, se você tem algum orçamento voltado para esse tipo de investimento com consultoria. E aí, se você tem, para a gente realmente tentar trazer uma coisa mais dentro da sua realidade. Geralmente, a maioria dos clientes, eles vão falar que não tem ideia de qual que é o preço que você vai cobrar, que não tem nenhuma expectativa, sacou? Porque eles não são bobos também, né? A galera sabe que quem falar o preço primeiro, em teoria, perde. Então, a galera não é boba, é muito difícil eles falarem um investimento fechado, assim. Mas aí, o que eu fazia? Depois que ele falava assim, não sei, parará, eu virava e falava assim, não, beleza, tranquilo, sem problemas. Só para você ter uma noção, a gente já fez um projeto muito parecido com esse na empresa tal, e aí, pô, já tentava pegar uma empresa que era conhecida para ele pegar uma autoridade já. Então, pô, eles fizeram um projeto nessa empresa, que maneiro. E aí eu já falava assim, pô, e o projeto nessa empresa foi 7.500, se eu não me engano, o ticket médio de um projeto como esse aí tá em torno dos R$ 8.000. E aí eu soltava essa bomba já na cara dele. E aí vocês vão entender. Eu soltava isso pra ele, e aí, tipo, às vezes o cara dava uma assustada, às vezes ficava tranquilo também, mas, tipo assim, o cara ficava de boa. E aí, por exemplo, é nessa parte que eu colocava isso.
por exemplo, nesse caso aí, era um projeto bem grande esse que eu coloquei aí de exemplo, na verdade. Nosso ticket médio nem chega a ser isso tudo, não. Mas é porque esse cara tava comprando meio que dois projetos juntos, era uma coisa super complexa, aí foi um ticket mais alto. Mas aí, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu fiz isso e falei com o cara, um projeto nesse sentido sairia uns 15 mil. Aí eu vou no PPT e coloco isso para relembrar ele, ticket médio 15 mil. Aí eu ainda falo, pô, igual a gente tinha conversado na última conversa, assim, né? Nosso ticket médio para um projeto como esse daria 15 mil reais e pá, por conta disso, tudo mais. E aí eu chego na hora do preço e eu apresento uma coisa menor, sabe? Tipo assim, e aí, tipo, não é para ser absurdo, mas é para ser um pouquinho generoso também, sacou? Então, por exemplo, às vezes a gente ancora a 8 mil e vende a 6,5, sacou? Então, tipo assim, porque o que a gente faz nisso, né? A gente coloca a expectativa do cara lá no alto, às vezes ele tá até pensando, pô, acho que pelo esse preço eu não consigo comprar. Mas vamos ver a proposta deles, eu tô vendo muito valor, eu quero muito fazer isso, então vamos ver o que eles vão trazer. E aí a gente vem e traz uma parada com preço abaixo do que ele estava esperando. E aí ele pensa, pô, agora eu consigo conseguir um projeto desse, sabe? Agora eu tenho dinheiro para comprar isso, sacou? É meio que um gatilho mental nesse sentido. Nesse projeto aí a gente até fez duas âncoras assim, né? Porque ele comentou que tinha uma outra consultoria que ofereceu um projeto de 60 mil para ele. Aí a gente foi maldoso ainda, usou isso da concorrência para cima dele, para dar uma fisgada, digamos assim, né, e gerar um valor em cima da gente. Mas normalmente a gente vai nessa linha, sacou? A gente ancora um preço no próprio diagnóstico, a gente fala tipo assim, pode ser de tanto e tanto mais ou menos, geralmente um projeto desse sai uns 8 mil, e a gente chega na proposta do cara mesmo com 6.500, por exemplo, sabe? E, pô, essa quebra de expectativa, porque é uma quebra de expectativa boa, né? Não é uma coisa ruim. Essa quebra de expectativa boa aumentou de uma forma muito grande, assim, as nossas conversões, sabe? Então, é uma dica muito valiosa aí, por isso que eu até separei um tempo maior, assim, coloquei ela em vermelho aí, porque, pô, tenham atenção com isso, que é uma ferramenta poderosíssima aí para vocês venderem mais. Show? Aí aqui tem as 5 dicas aí separadinhas direitinho. E, pô, beleza. Mais dúvidas específicas assim a gente pode falar no final. E aí, uma coisa que eu tinha até combinado com a Aninha, mas para vocês é uma surpresinha assim, né? Vou dar uma contextualizada depois. Na parte de conteúdo, assim, foi mais ou menos essa, a gente pode trocar mais ideia agora. Eu só queria mostrar para vocês o que rola, assim. Na semana passada, lembra que eu falei que a gente tinha lançado um vídeo falando para o movimento, assim, que a gente não queria parar e que a gente queria levar o movimento junto com a gente. E assim, só que naquele momento em específico a gente não sabia a melhor forma de fazer isso. A gente chegou a criar o grupo dos Melhores Amigos do WhatsApp, chegou a criar o Melhores Amigos do Instagram também, mas a gente passava muito conteúdo lá e muitas vezes não tinha uma continuidade, sabe? Tipo, uma pessoa entrava no Melhores Amigos no meio dos conteúdos que a gente estava mandando, ela não pegava tudo, ou então a pessoa pegava o primeiro e-book, mas não pegava o próximo, porque no dia ela não deu no grupo, então, assim, não tinha uma continuidade muito grande, sabe? Porque era uma coisa meio solta, digamos assim. E na semana passada a gente teve a ideia de lançar um programa muito legal, assim, eu vou até, assim que eu terminar de apresentar, eu vou mandar o link desses 2 vídeos para vocês, que eu acho que se vocês assistindo, vocês vão entender, assim, é bem bacana a ideia dos dois. E aí, esse segundo vídeo a gente lançou um programa que a gente está voltando ele muito pro MEG, e ele é basicamente, assim, a gente chamou ele de programa Quem Duvida é Louco, né? Quem Duvida é Louco é um valor interno nosso, assim, né? A gente fala isso direto, quando a gente acha que não vai dar para fazer alguma coisa, quando a pessoa começa a dar desculpa para alcançar alguma coisa, a gente sempre fala isso, é tipo um mantra nosso. E, pô, a gente lançou esse programa, Quem Duvida é Louco, meta dada e meta batida, assim. E a ideia é a gente trazer toda uma capacitação em vendas, né? E eu achei pertinente falar disso para vocês, já que o conteúdo é muito voltado para isso, né? E, pô, igual eu falei, vendas é um assunto complexo. Eu passei na superfície aqui de muita coisa com vocês, tentei trazer dicas mais práticas, mas, pô, nesse programa a gente vai trazer basicamente todos os assuntos bem aprofundados. Então, a gente vai falar desde o início do funil, da segmentação, da prospecção, a gente vai falar de aumentar a conversão, vai falar mais de proposta, de gatilho mental, follow-up, vários assuntos assim que eu não consegui entrar a fundo aqui com vocês, né? E aí, pô, foi um jeito que a gente achou de manter essa campanha do Quarentena Não é Férias que eu tinha comentado com vocês. E aí, pô, só para vocês saberem também, tô explicando porque tem a surpresinha aí, né? Que, pô, a gente vai ter 5 reuniões presenciais aí, que vão ser divididas nas 3 semanas. A gente vai chamar alguns parceiros e ex-membros. Então, por exemplo, a Stone Pagamentos vai estar.
A B2S, que é uma startup aqui de Juiz de Fora, que trabalha com o sucesso do cliente, vai estar presente também, vai dar conteúdos. Então, assim, a gente construiu uma coisa bem bacana, assim, bem completa, compartilhar a experiência mesmo, sabe? É um programa bem bacana, assim, que a gente criou. A gente colocou aí um preço bem mais abaixo, assim, né, do que a gente está acostumado, porque a gente queria que fosse uma coisa mais acessível, digamos assim, uma coisa que as pessoas pudessem ter mais acesso mesmo. Então, pô, a gente colocou um preço para o pessoal que está de fora de R$ 100 e, pô, quem está no nosso Close Friends, igual eu falei, só mandar um direct lá, entrar no grupo do WhatsApp que vocês conseguem pegar esse desconto se alguém tiver interesse, assim. Então, pô, R$ 80. E tem pacotes para quem quiser fechar com mais de uma pessoa, quiser fechar com grupos de pessoas, assim. 5 pessoas tem um desconto bem legal. Então, qualquer dúvida também pode me mandar mensagem, assim. Eu vou pedir a Aninha para mandar tudo isso para vocês depois. E aí, qual que é a surpresa, assim, né? A gente vai fazer um sorteio aqui de 2 vagas desse programa aí para vocês. Então, foi uma iniciativa, assim, eu conversei com o pessoal, falei que eu ia dar essa live, assim, para vocês. E a galera falou, pô, por que você não sorteia umas vagas? Eu falei, pô, realmente, acho que faz muito sentido. E, pô, eu acho que é uma chance de ajudar mais ainda 2 pessoas aí que puderem participar. E a gente pode conversar depois também de quem quiser levar mais gente TJ, precisar de um desconto para falar com a gente, porque a gente acredita muito que a gente vai conseguir ajudar muito o movimento. A gente está com as vagas praticamente esgotadas já, mas a gente quis abrir aí um sorteio. Se alguém tiver mais interesse, eu posso ver também se eu consigo pegar mais vagas, assim. Então, pô, é um programa que a gente espera que a gente consiga um impacto muito legal, assim, e, assim, ajudar muito o movimento em muita coisa, assim. Então, show. A gente acredita muito assim que o MED não pode parar, né? Por isso que a gente lançou essa campanha do Quarentena Não é Férias e por isso que a gente está fazendo isso tudo que a gente está fazendo. E, pô, agora vou mais para a parte de trocar ideia mesmo. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Show. E aí, queria até ver, Aninha, você acha melhor a gente fazer o sorteio depois da live, fazer agora de uma vez? O que você Ah, não prefere? sei, eu anotei aqui, tu tem como fazer? Acho que seria legal, né? Já dá o resultado ao Já dá vivo. o resultado aí? Vou te mandar pelo WhatsApp, tá? Show. Eu vou colocar numa planilhinha do Excel aqui. Fazer esse sorteio, que no Excel tem um Nossa. negócio. Eu só não numerei, eu coloquei, fiz uma lista normal mesmo, sem números. Ah, não, de boa. Perfeito. Show. Vou pegar essa lista. Vou continuar compartilhando minha tela, que aí vocês veem aí que não é nenhuma marmelada. Show? Ó, Boa. vou pegar aqui. Ó, peguei a lista aqui que a Aninha me mandou. Tá todo mundo vendo a minha tela? Tá, né? Aqui tá funcionando. Show. Ó, peguei a lista aqui que a Aninha me mandou. Vou colocar um número para todo mundo. Show. Aí o próprio Excel ele tem uma função de aleatório. Show. Ele vai retornar um número de 0 a 1. Amei que até tutorial aqui com Excel tá tendo. Eu acho que é assim. Com certeza que é assim. Olha lá. Fiz um aleatório aqui, ó. Deu 16. Ó, Vitória Vieira. Vitória Vieira, você me está aqui? Se a pessoa não estiver aí, a gente Aê, tá sorteia de aqui, novo. tá aqui. Tá aí? Acertou. De qual é J, Vitória? É. Da Pórtico. Ótimo. Arrasou, gente. Parabéns. Massa. Vou sortear mais um aqui então, hein? Vou fazer a mesma coisa, ó. Aleatório. Deu 12 agora. Silvando Silvando Carlos. Carlos. Tá aí? Silvando? Primeiro sorteio.
Acho que Silvano não está mais aqui. Boa, a gente sorteia outro, então. Poxa, Silvano não foi dessa vez, né? Ele tá aqui? Ele tá Pera. aí? Ai, meu Deus, nervosa. Ele tá aí, Ai, mas ele não falou calma! nada. Ele tá ali mesmo. Silvano, pelo amor de Deus, quase que você perde. É de qual RJ? Arrasou, Degrau. Boa. Boa, massa demais. A internet dele tá com problema, por isso que ele não tá falando aí. Show de bola, então, ó. Silvano Carlos e Vitória Vieira aí ganharam uma inscrição aí no nosso programa de graça. Aí eu vou passar, a Aninha pode passar depois. Aí ele, manda um oi aí agora. Aí, Silvano, ganhou o sorteio, cara. Participar do programinha aí, massa com a gente. Tudo, viu? Boa, boa. Aí eu vou pedir a Aninha depois para mandar meu contato aí para vocês. E aí vocês dois entrem em contato comigo no privado, que eu vou passar para vocês os detalhezinhos, para vocês fazerem a inscrição e tudo mais, só para a gente ter aqui no nosso controlezinho dos inscritos. Mas, igual eu falei, sorteio gratuito mesmo, vocês não vão pagar nada aí para essa entrada, não. É só para ajustar os detalhes mesmo, beleza? Top demais. E parabéns pela iniciativa, gente. Achei muito legal esse tanto vocês se reunirem, né, para fazer isso, quanto vocês pensarem em sortear pra gente aqui. Achei muito bom. E depois assistam os vídeos, né, que eles postaram. Eu lembro que eu Massa. assisti o primeiro no começo da quarentena, fiquei toda arrepiada, assim, foi muito importante ter visto esse vídeo e eu recomendo muito para vocês Boa. todos. Vocês têm pergunta, gente? Isso, posso. Vou disponibilizar assim. Eu mando pra Aninha e ela manda pra todo mundo. Vou arrumar direitinho aqui. Eu vou mandar o link aqui no grupo também. Eu tinha separado dos dois videozinhos que eu falei. Que aí, se vocês quiserem assistir, podem ficar à vontade também. Eu acho bem legal. Acho que vai ser bom pra vocês entenderem um pouquinho melhor do que a gente tá falando e dos estímulos que a gente tava tentando passar, assim, com tudo isso. Mandei aí no chat pra vocês. Eu pensei agora, tipo, a Aninha tinha falado aí de ir mais ou menos até umas 7h30 aí, né? Eu pensei a gente fazer uma trocação de ideia purinha aí mesmo agora. Se vocês quiserem rever algum negócio do slide, eu posso voltar lá, mostrar de novo, mas pensei em tirar mais dúvida mesmo agora. Assim, alguma coisa que não ficou claro para vocês, ou uma dúvida específica aí da minha EJ, pô, a gente tá com muita dificuldade nisso. Falem aí, pô, eu quero uma trocação de ideia mesmo. Se quiser desmutar o microfone para perguntar, ao invés de perguntar pelo chat, vocês que mandam. Eu quero interagir um pouquinho mais com vocês agora. Falei pra caramba aí já. Boa. Enquanto ninguém manda, eu vou perguntar uma coisa que eu fiquei com dúvida de quanto tempo assim demora as etapas de funil de vocês. Quanto tempo vocês levam para entregar, principalmente a proposta, né? Que eu vi que vocês fazem diagnóstico primeiro, depois entregam a proposta. Quanto tempo, mais ou menos? E se esse tempo ele foi alterado por conta desse momento que a gente está vivendo? Sim, boa. Então, a gente começou uma mentalidade agora, assim, principalmente, na verdade, no começo desse ano, assim, a gente viu que, igual eu cheguei a comentar, assim, que a agilidade era uma coisa que fazia toda a diferença, assim, né? Então, pô, teve proposta que a gente fez aí a negociação inteira em 4 dias e converteu, sabe? Projeto grande, assim, a gente conseguiu fazer nesse tempo. E, tipo assim, porque, querendo ou não, sei lá, você faz uma apresentação, uma qualificação em uma semana, e aí você marca o diagnóstico para outra semana, e aí na outra semana você vai entregar a proposta para o cara, e aí ele demora mais uma semana para responder. Na hora que vê, você passou um mês de negociação, às vezes até com um cara menor, assim, um cara que não valia tanto esforço. Então, isso acontecia muito com a gente. Então, até em cenário normal, digamos assim, né? Tipo, desconsiderando o coronavírus. É, então a gente viu que isso afetava demais assim na nossa conversão. Projetos que iam muito rápido, às vezes convertiam muito mais, apesar de parecer, sei lá, que a gente estava afobando um pouco. Tipo assim, a conversão era muito melhor, sabe? Então, uma coisa que a gente começou a ter essa mentalidade de fazer negociações mais ágeis. Então, pô, variava muito, sabe? A gente ia na disponibilidade do cliente, porque por a gente fazia a negociação inteira em uma semana, sabe? No máximo em 2 semanas, assim.
Era o prazo que a gente estava querendo dar. Era de 2 semanas, desde o início até o final, assim. Então, pô, na primeira semana ali que, tipo assim, desconsidera o cold call, assim, que o cold call às vezes era mais, como é que eu posso falar? Era mais situacional, né? Então, pô, às vezes você ligava pro cara na quinta-feira e marcava pra terça da outra semana. Então, assim, era mais dividido. Mas, por exemplo, a gente fez uma apresentação, a qualificação lá na terça-feira, a gente fazia o diagnóstico na quinta, já se desse, se o cara tivesse disponibilidade, a gente entregava a proposta para ele na sexta, sabe? A gente dava muito corre mesmo nisso. E aí isso entra desde, pô, a gente ter noção de que isso é muito importante e a gente ter uma experiência já grande, sabe? Então, tipo assim, a maioria das propostas que a gente pegava para fazer, a gente já tinha feito alguma coisa parecida antes. Pelo menos alguém da mais já tinha feito. Então a gente comunicava, pô, tô com uma proposta aqui de gestão financeira para academia. Alguém já fez alguma coisa assim? E aí a galera falava e a gente se ajudava e consegue montar a proposta, tipo, eu consigo fazer uma proposta, sei lá, de eu fiz o diagnóstico agora, eu consigo fazer uma proposta, sei lá, em 2, 3 horas pro cara. Eu consigo apresentar para ele no mesmo dia, se precisar, sabe? Porque a gente gosta dessa agilidade. E se o cliente for adepto a isso, eu sou super, super acho que vale muito a pena você ir nesse sentido. Com o coronavírus, assim, as coisas estão um pouco mais espaçadas, porque os clientes, muitas vezes, eles não veem algumas coisas como prioridade, né? Então, às vezes a gente marca uma coisa com ele, ou às vezes a gente toma uns bolos, por exemplo, então a gente tá tendo que fazer muita confirmação, ligar para o cara dia antes para confirmar que vai rolar mesmo. Então, a gente tem que fazer várias coisas nesse sentido, assim. É, e muitas vezes, por exemplo, eu faço uma coisa com ele hoje, e aí, às vezes, como é uma coisa que vai ser online e a gente nunca fez nada parecido, eu tenho que pensar um pouco mais, sabe? Então, às vezes, eu tenho que dar uns 2, 3 dias aí para montar uma proposta boa pro cara. Então, aumentou um pouquinho o nosso tempo, sim, sabe? Às vezes, as negociações que antes a gente demorava no máximo 1, 2 semanas para fazer, agora a gente está demorando de 2 a 3, sabe? Então, deu uma demorada, sim, mas eu ainda acho importante ter esse senso de urgência, sabe? Tipo, saiu da reunião com o cliente, tenta sair da reunião com o cara já com a próxima reunião marcada, sabe? Para gerar compromisso com ele. Isso é muito importante, assim. Eu acho que ter essa agilidade é bem importante mesmo. Boa. E aí, mais alguém tem pergunta? Boa noite, Matheus. Quem fala aqui é a Carlos da Tecnova. Porque aqui a gente passa com um problema muito grande, que às vezes a maioria das empresas tem mais de um sócio. E aí a gente acaba ficando nesse imbróglio de um falar com o outro e acaba demorando muito. Eu queria saber qual é a estratégia que vocês usam aí quando a empresa tem mais de um sócio. Boa noite, Carlos. Cara, show de bola. Gostei muito da pergunta. Não cheguei a comentar disso, mas isso é um ponto super importante mesmo, assim. Tá. Cara, eu acho que a melhor resolução desse problema que você vai ter é na parte do diagnóstico ali, ou na qualificação, na conversa que você vai ter com ele para entender melhor a dor dele. Essa conversa, igual eu falei, para mim ela é a etapa mais importante da venda, e você tem que coletar algumas informações bem importantes do cara nessa etapa. E eu recomendo até vocês fazerem. Tem uma metodologia, eu vou mandar aqui para vocês, chama GPCT Bunch. Pesquisem no Google, assim, diagnóstico GPCT, diagnóstico GPCT Bunch, que vocês vão achar algumas coisas assim. Tem algumas perguntas que você tem que retirar no bom diagnóstico, né? E resumindo, é basicamente tipo assim, você tem que retirar o objetivo do cara, você tem que retirar quais são as prioridades dele no momento, o que que ele já fez para tentar resolver o problema, qual que é o problema de fato. Então, são várias coisas que você tem que tentar retirar do seu cliente. E aí, uma delas, e aí que é muito importante, que ajuda muito nisso, é você perguntar para ele, tipo assim, cara, só para eu entender melhor aqui como que funciona essa parte, para a gente dar um próximo passo, hoje é você mesmo que toma as decisões aqui na sua empresa, você que toma esse tipo de decisão de investir numa consultoria, ou você tem algum contador, alguma pessoa financeira que te ajuda nisso, ou algum outro sócio. Então, no diagnóstico, você já prevê isso. No próprio diagnóstico, você já faz essa pergunta para ele, de, pô, quem é o decisor de fato? É só você ou tem mais pessoas envolvidas no processo de decisão? Então, você pergunta isso. Igual eu comentei, você pode perguntar da parte financeira para fazer aquela âncora, você pode perguntar se ele já, sei lá, se resolver esse problema é uma prioridade para ele agora. Então, tem várias perguntas importantes assim que você pode fazer no diagnóstico que vão te ajudar. E aí, se o cara falar, não, eu tenho 2 sócios aqui, e aí, mas você só está conversando com esse cara, eu recomendo você sempre tentar forçar mesmo com que esses 2 sócios estejam na apresentação de proposta.
Você fala assim, cara, eu acho que para a gente poder realmente alinhar muito bem, assim, né, os próximos passos, acho que seria legal você trazer esses dois sócios aí na nossa apresentação de proposta, para a gente poder mostrar, passar todos os detalhes para eles, porque, querendo ou não, se a gente passar só para você, depois, para você mesmo passar para eles, pode perder alguma coisa, alguma informação no caminho, pode não ficar da melhor qualidade. Então, assim, você joga isso para ele de que, cara, eu quero muito apresentar para vocês três, para a gente poder gerar uma decisão mais assertiva e tudo mais, sabe? Então, no diagnóstico, você já tenta prever isso, porque, pô, chegou na proposta mesmo e o cara falou, pô, eu só vou responder e ver com o meu sócio aqui, aí você vai tomar um bolozinho de 2 semanas, pelo menos, aí pro cara te responder, sabe? É batata isso aí, tipo, sempre acontece mesmo. O cara falou, não, eu só tenho que ver com o meu sócio, o cara vai te enrolar. É sempre assim. Então tenta prever isso. A gente já tomou muito esse problema também e eu acho que a melhor forma é tentar prever perguntando isso daí que eu falei no diagnóstico. Mais alguma pergunta, gente? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Vitória, eu faço parte da Ecos, que é a empresa júnior de engenharia ambiental. E, assim, a pergunta que eu tenho para te fazer, Matheus, é porque a gente é uma empresa novinha ainda, a gente é recém-federado, se federou no final do ano passado, e eu vi na hora que tu falou na parte de propostas, que tu botou de apresentar garantia de resultado para o cliente. E, assim, tem muitos serviços que a gente nunca executou, muitos segmentos que a gente nunca atacou, e quando a gente chega para apresentar algo ao cliente, assim, de um segmento ou de um serviço que a gente nunca atacou, como mostrar, assim, realmente para ele, que ele vai ter um resultado se a gente nunca meio que executou aquele serviço, sabe? Como eu posso mostrar que realmente ele vai ter uma vantagem com aquilo, vai ser efetivo e que vai ser de qualidade mesmo. Top. Boa, Ana Vitória. Show de bola. Eu tava falando mutado aqui, viajei. Show. Boa, Ana Vitória. Gostei da pergunta também. Só para avisar, eu mandei o link aí no chat, que é de um blogzinho, assim, falando um pouquinho sobre essa metodologia que eu falei de diagnóstico. É bem simples aí, tá explicando de uma forma simples, mas eu acho que dá para pegar um pouco da ideia. Beleza. Sobre a sua pergunta aí, Ana Vitória. Tipo assim, eu acho que tem algumas coisas que você pode fazer nesse sentido, assim, né? A gente faz muito isso também aqui na Mais, a gente desenvolve produto à vera, assim, basicamente, a gente faz o que o cliente quer, sabe? O que o cliente precisa, a gente não tem um portfólio muito fixo, não. E aí, muitas vezes, assim, pode ser o caso de, por exemplo, você está fazendo um projeto que ele é parecido com algum outro projeto, e aí você pode tentar encaixar um case disso, por exemplo, a gente já fez uma coisa parecida com o que a gente está querendo fazer com você, com tal empresa, e aí a gente conseguiu esse resultado. Então, você pode usar isso de uma coisa mais similar. Se for uma coisa muito diferente, assim, de tudo que você já fez, um produto realmente muito novo, eu recomendo você gerar valor, né, na marca da sua empresa. Então, é como se você pensasse em vender a sua EJ e não, de fato, vender o resultado do seu produto, sabe? Então, tipo assim, ao invés de eu falar, eu garanto que esse produto vai dar resultado porque a gente já fez em tal empresa e deu isso, a gente já fez em tal empresa e deu isso, a gente já fez tantos projetos desse, todos eles deram certo. Ao invés de você fazer isso, você gera valor na sua EJ, sabe? Então, tipo assim, a gente já fez mais de 50 projetos e a gente tem um NPS de tal valor, assim, 90% dos nossos clientes diriam que iam comprar outros produtos nossos, então, tipo assim, você pode gerar mais valor na sua EJ e dependendo da situação, isso aí é um pouco mais, é bem situacional isso que eu vou falar agora, mas talvez em algum caso possa fazer sentido, é uma coisa que a gente jamais está rodando agora, por exemplo. Se você tiver uma abertura legal com o seu cliente, você pode falar, tipo, na tora com ele, e aí você tem que fazer uma coisa para ser mais, como é que eu posso dizer? Para ser coerente, você tem que abaixar um pouco o seu preço para fazer isso. Mas você pode falar, cara, a gente desenvolveu um escopo novo aqui de projeto que a gente quer testar com você, e a gente acha que vai resolver exatamente o seu problema. É voltado exatamente para resolver o que você falou para a gente, assim. E aí, por ser um projeto mais novo, a gente até colocou um preço um pouco menor, assim, para a gente poder realmente testar com você.
mas a gente teve tais embasamentos, a gente vai usar tais metodologias que a gente sabe que funciona. Então, assim, você pode gerar valor em outras coisas. Tipo, a gente vai usar tal metodologia que funciona muito bem. Às vezes, cara, o case não precisa nem ser da sua EJ, sabe? Você pode falar um case que você pegou na internet, um case que você pegou de outra EJ, sabe? Tal EJ usou essa metodologia e gerou tal resultado para tal cliente, sabe? Então, tipo assim, você pode pegar outras referências diferentes também. Mas essa questão que eu falei de, a gente está testando uma coisa, eu gosto mais quando o cara já é cliente seu e você vai fidelizar ele, por exemplo. A gente fez isso aqui na Mais. A gente criou meio que um produtinho novo, a gente queria testar com os nossos clientes. Nesse caso, a gente fez até de graça com eles. Só que a gente só falou, pô, você topa fazer? A gente quer testar com você. E aí a gente foi lá e fez, deu bom. Isso pode ser uma estratégia também. Se você tá com muito medo de vender e dar errado, às vezes você pode pegar e fazer de graça pelo simples fato de melhorar o seu MVP, sabe? De melhorar o seu produto de teste. E aí, às vezes, você faz com esse primeiro cara dar muito certo, ele vira o seu case, e aí você vende para outros depois com muito mais embasamento, sabe? Então, essas são algumas estratégias que você pode usar. Eu acho que essa questão de você pegar cases que não necessariamente são seus é bem bacana também. Porque nem sempre que o cara precisa associar diretamente com você, sabe? Mas eu acho que você pode usar essas 3 estratégias aí que eu falei. Fez sentido? Ajudou, Ana Vitória? Sim, fez muito sentido. Valeu, viu? Muito obrigada. Mais alguém? Perguntar alguma coisa? Se tiver mais alguma coisa aí, galera, que vocês têm mais dificuldade, alguma etapa do processo que vocês têm mais dificuldade, podem perguntar que eu tento aprofundar mais. Deixa eu tirar outra dúvida aqui, a Carlos, de novo. Matheus, é mais sobre a parte da questão atual que a gente está vivendo hoje. Eu queria que tu, assim, se tu pudesse falar quais são os segmentos, assim, que tu vê em que hoje, assim, tem mais probabilidade de estar fechando algum contrato, que a gente pode estar mais atacando, se tu vê alguns segmentos, assim, em vantagem hoje, em relação a outros. Show. Beleza. Tá. Eu vou falar um pouquinho de como que está sendo a nossa experiência aqui na Mais com relação a isso. Isso foi a primeira coisa que a gente tentou fazer, eu acho. Foi logo que começou a crise, a gente começou a pensar já, tá, qual setor de mercado a gente consegue continuar atacando? Qual setor de mercado vai continuar funcionando? Porque, igual a gente falou, bar, lanchonete, restaurante, que era um cliente forte nosso, a gente atuava muito, a maioria teve que fechar. Então, a gente começou a pensar muito nisso. E aí, como que está sendo a nossa experiência até agora? A gente pelo menos enxerga hoje, assim, que tem 2 lados, assim. Tem o cara que ele precisa sobreviver, tipo assim, ele tá completamente parado, tá se bobear quase quebrando, ele precisa arrumar algum jeito de vender, assim, ele precisa arrumar algum jeito de sobreviver. Ou de planejar melhor o financeiro dele, ou de cortar algum gasto, ou de simplesmente de alguma forma gerar alguma renda, sabe? Desde um restaurante que só funcionava no local, não tinha delivery, o cara teve que fechar as portas e não tá sabendo como que ele estrutura um delivery bom. E aí ele tá sem ganhar grana. E aí tem esse tipo de cliente, que é o cara que precisa sobreviver, ele tá muito mal das pernas. E aí, por incrível que pareça, tem uma galera que tá, na verdade, ganhando mais grana agora do que tava antes, sacou? Tem uma galera que tá, tipo, com um setor do mercado em crescimento, digamos assim. E aí, quem que são esses caras? São a galera que meio que já estava acostumada e que já tem produtos que são um pouco mais escaláveis. Então, por exemplo, uma que a gente começou a prospectar forte demais e que a gente viu que realmente estava funcionando é a agência de marketing. Porque, pô, nesse momento tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo querendo fazer site, porque tá todo mundo mais preso em tela, mais preso no digital. Essa parte digital está muito em crescimento, então tem muita agência de marketing que está com muito mais demanda agora do que ela tinha normalmente, sabe? Então é um setor de mercado que, pô, as empresas que estão sabendo aproveitar estão crescendo até. Então, tipo assim, você tem esses caras que precisam sobreviver, você tem esses caras que precisam, que estão tendo que, tipo, organizar melhor o negócio deles para eles continuarem ganhando mais dinheiro, beleza? E aí, nesse segundo setor aí, essa parte que eu falei de agência de marketing, pode entrar também empresas de software, pode entrar, talvez, sei lá, coisas que são mais
que consegue trabalhar melhor à distância também, sabe? Tipo, sei lá, às vezes um provedor de internet, assim, coisas mais, tem a ver mais com a internet, sabe? Coisas mais digitais mesmo, que dá para articular melhor pelo digital. E tem esses caras que precisam sobreviver. A gente tá meio que tentando criar produto para os dois. Então, para essa galera que está precisando ganhar mais dinheiro, a gente pensou em projetos de gestão financeira, de planejamento financeiro, de como que a gente pode aumentar a estratégia deles de venda, aumentar a estratégia de captação dele, coisas nesse sentido. E para o cara que está quase fechando, digamos assim, a gente está pensando em criar produtos bem baratos mesmo, assim, muito menores do que o nosso ticket. Tipo, a gente não vendia projeto antes a menos de 3, 4 mil reais, era o nosso mínimo, assim. A gente está pensando em criar um produto bem pequeno mesmo, de tipo 500 reais, sabe? De 300 reais, coisas bem enxutas que caibam no bolso dessa galera. E seria meio que um foco total em fazer o cara começar a vender, gerar grana, sacou? Fazer o cara começar a render para ele não ficar parado. E aí, tipo assim, eu acho que você tem que enxergar, e aí, tipo, eu falei tudo isso dentro da realidade da Mais, né? Eu acho que você tem que pensar um pouquinho, tipo, não sei de que a sua EJ é hoje, mas, tipo assim, pensar nos setores da sua EJ, que a sua EJ pode atuar, nos nichos de mercado, e tentar enxergar isso, sabe? Beleza, dos nichos que eu atuo, tem uma galera que tá assim e tem uma galera que tá assado. Como que eu posso ajudar esses nichos, sacou? Quais problemas esses nichos estão tendo? E aí, é muito importante você conversar com o cliente mesmo, velho. Tipo assim, você pode supor muita coisa, mas você só vai ter certeza quando você conversar com seus clientes, sacou? Então, conversa com quem é cliente de você. Às vezes, você tá fazendo um cold call lá, o cara é muito aberto, troca uma ideia com ele para entender a realidade do cara, sacou? Às vezes nem pensando em vender, mas para entender a realidade dele, porque, tipo, toda informação sobre o seu cliente é extremamente valiosa agora, sabe? É um cenário muito incerto, então você tem que entender o que as pessoas estão sentindo, tem que ter muita empatia, sabe? Então, tipo assim, tenta nichar os seus segmentos, assim, em como que eles estão reagindo ao corona, sacou? Pensa, tipo assim, tal mercado está reagindo de tal forma, tal mercado está reagindo de tal forma. Qual que é a dor de cada pessoa aqui, sacou? Como que eu posso atender tal pessoa? Eu acho que isso é a parada mais valiosa que você pode fazer com relação à segmentação, sacou? Vocês não só pensar em, tipo, tais nichos estão em alta, mas pensar um pouquinho desse jeito, sacou? E aí, de novo, eu falei muitos exemplos na mais, assim, mas tenta aplicar isso para a sua realidade, assim. Faz sentido? Boa. Alguém mais tem dúvida, gente? Não? Última tentativa. Bom, então é isso. Muito obrigada, galera, por estarem aqui hoje. Obrigada, Matheus. Aprendi horrores. Gostei muito de ter você aqui. E parabéns aí novamente, pelas iniciativas. Vocês são realmente uma referência. E, pô, se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só falar lá no grupo. Vou mandar o contato do Matheus para quem quiser perguntar, né? Vou mandar os materiais também que ele mandou aqui. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Boa, galera. Só despedindo também. Queria agradecer demais aí, igual a Aninha falou, tipo, o tempo de todos vocês, assim, né? Acho que a gente trocou uma ideia bem massa, assim, acho que deu para tirar algumas dúvidas mais específicas também. Eu vou pegar a apresentação também, vou mandar para a Aninha aqui, para ela poder passar para vocês, se quiser dar uma olhada de novo em alguma coisa. E, de novo, velho, tipo assim, convido vocês, assim, para, se vocês curtiram, assim, um pouquinho desse papo que a gente trocou, convido vocês para mandarem um direct lá no nosso Instagram, para a gente colocar vocês no grupo dos melhores amigos. Se tiver interesse também, quiser saber mais sobre o programa, pode me procurar, assim. Uma coisa que é importante falar também, do programa, as inscrições dele vão fechar hoje, assim. Então, se fez sentido para alguém, quiser trocar mais ideia, assim, para saber realmente como é que vai ser, só me chamar, eu vou mandar todos os links lá para a Aninha para ela repassar para vocês. E, brigadão mesmo aí pela disponibilidade de vocês, pelo tempo de vocês, acho que foi bem
produtivo, assim. Então é isso, gente. Boa noite. Mais tarde a gente manda o desafio. Valeu, galera. Boa noite. Ah, é, verdade. Você vai mandar explicando lá? Uhum. Tá, show. Beleza. Então, obrigada, Matheus. Valeu, galera.